Olá, amigos, tudo de bom? Muita paz, um grande abraço a vocês. Eu estou aqui hoje para falar sobre a Oficina dos Sentimentos, uma ferramenta de humanização. É possível que muitos de vocês não tenham ouvido falar ainda sobre a Oficina dos Sentimentos. Então, eu quero fazer um vídeo em 3 etapas e dar alguns subsídios, algumas ideias para que vocês conheçam e possam até implantar a oficina do seu sentimento no seu centro espírita, na sua empresa, na sua casa, pode ser feito em qualquer lugar. Bom, nós vamos falar primeiro o que é a oficina, o porquê da oficina e como faz a oficina dos sentimentos. Essa terminologia ela surgiu com a autora espiritual Hermance Dufour no livro Escutando Sentimentos. Quero que você leia aí comigo, no seu vídeo, o seguinte texto onde se encontra a referência dela a respeito da oficina dos sentimentos. Ela diz assim: temos no Hospital Esperança os grupos de reencontro, que são atividades de psicologia da alma com fins terapêuticos e educacionais, verdadeiras oficinas do sentimento. No plano físico, atividades similares poderão constituir uma autêntica pedagogia de contextualização para a mensagem de amor contida no Evangelho e na codificação kardeciana. Então, o que é a oficina dos sentimentos? É um grupo que se reúne para falar de si à luz do Espiritismo e do Evangelho. Com que objetivo? Educação dos sentimentos. Veja o que a irmã fala aqui. Acontece que muita gente desencarna e lá nesse Hospital Esperança, onde são recebidos muitos seguidores da mensagem do Cristo, conhecedores profundos da mensagem espiritual, da religião, mas que muitas vezes não resolveram suas dores emocionais, suas angústias interiores. Passaram pelo centro espírita, pela igreja, tem todo tipo de cristão no Hospital Esperança. E apesar das atividades maravilhosas que desenvolveram, não cuidaram de si, não resolveram na sua intimidade aqueles conflitos mais profundos inerentes à questão emocional, à questão dos sentimentos. Então, o que é o grupo de oficina de sentimentos? É um instrumento pedagógico, né, que você pode criar, construir dentro da casa espírita. Sempre que eu falar que casa espírita, você pode entender em qualquer lugar, na empresa, na sua residência, onde haja gente, qualquer grupo, tá? Mas eu vou usar sempre o centro espírita, porque é onde reside mais a minha experiência com esse assunto e a de vários outros companheiros que eu vou estar citando aqui. Então, quando você reúne um grupo no centro espírita para fazer uma oficina de sentimentos, o objetivo é esse: fortalecer o trabalhador ou até o iniciante, porque tem centros espíritas fazendo oficina de sentimentos para a pessoa que chega a primeira vez, muito atormentada, muito perturbada. Então a oficina tem esse propósito, ser um espaço para você se colocar. Qual que é o grande diferencial da oficina dos sentimentos como ferramenta de humanização? É que habitualmente as nossas casas doutrinárias, elas não têm esse espaço. Elas têm evangelização da criança, têm mediunidade, mocidade com jovem, várias tarefas, palestra espírita, sopa, maravilhosas tarefas, mas não tem esse espaço para que o trabalhador ou quem esteja interessado possa se reunir e falar das suas dores, discutir caminhos luminosos de libertação, conversar sobre si à luz do Espiritismo. Ter o direito e a alegria de construir relações fraternas, relações sólidas e poder usufruir desse espírito de confiança. Por que muita gente hoje tem resistência com a ideia da oficina dos sentimentos? Exatamente por causa desse temor de abrir um espaço como esse e as pessoas começar a transferir para o outro, né? Lavar roupa suja, falar coisas para o outro e perder o foco e a proposta da oficina, que é um autoconhecimento, uma autorreflexão, é o falar de si.
Quando eu entrar lá no como, eu vou mostrar direitinho, com mais detalhe, essa questão da forma operacional da oficina dos sentimentos. É um desafio? É difícil implantar um grupo desse numa comunidade, num centro espírita que está habituado só a trabalhar, 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 produzir, produzir, produzir pelo próximo? É um grande desafio, sim. Muito grande. Mas muita gente às vezes justifica assim: como que eu vou falar de mim num grupo que eu não tenho confiança? Mas aí é que está a coisa. Se um grupo que realiza as atividades doutrinárias junto não tem confiança, está faltando o essencial. E nós sabemos que essa é a realidade da grande maioria dos grupos espíritas. Nós temos um discurso de fraternidade, de bondade com o próximo, com o semelhante, mas com o próprio trabalhador da casa, às vezes, nós não temos isso. E é com quem a gente divide relacionamentos. E é aí que a oficina dos sentimentos pega. Por isso é que ela é difícil. Porque a oficina do sentimento é relacionamento, sobretudo consigo próprio. E se tem uma coisa hoje na comunidade espírita, aliás, se tem uma coisa hoje na humanidade, né? Mas eu vou estar fazendo essa reflexão para nós espíritos, que nós estamos precisando aprimorar, desenvolver, são relações, relacionamentos saudáveis, duradouros. Nós às vezes somos ótimos palestrantes, bons passistas, temos um conhecimento extraordinário, fazemos viagem, fundamos creches, somos valentes, extraordinariamente valentes no que diz respeito às iniciativas do bem. Mas muitas vezes, essa mesma pessoa valente, cheia de coragem, cheia de boa vontade, é uma pessoa, no mínimo, intragável no relacionamento, intragável na convivência. Isso eu estou falando para nós, viu, gente? Não estou falando de ninguém, não. Eu que estou aqui fazendo esse vídeo sobre oficina de sentimentos, que já experimentei isso na prática, essa iniciativa, né? Essa forma de ensino. Olha, é um desafio mesmo, né? E aí a gente tem, para finalizar essa primeira etapa do que é a oficina, vamos lembrar que aquilo que a irmã sempre nos fala, trazer o espiritismo daqui para o coração. Esse é o grande desafio. Enquanto o espiritismo está só aqui no nosso ego, no nosso pensamento, ele é conhecimento, ele é produtividade, ele é ação para fora. É trabalho externo, que muitas vezes não passa de movimento e não trabalho. Quando esse espiritismo desce aqui para a educação emocional, por isso da oficina dos sentimentos, quando esse conhecimento espírita desce para o coração, aí ele é muito mais do que tudo isso que nós acabamos de falar. Ele é realização e ele, sobretudo, é relacionamento. E esse é o grande desafio da humanização nos tempos atuais: relacionamento. Então vamos para uma segunda etapa, mostrar para vocês o porquê da oficina dos sentimentos. Bom, porquê da oficina dos sentimentos? Muito simples. Nós hoje temos na nossa comunidade muita divulgação espírita. Que bom, né, gente? Abençoada a divulgação. No entanto, os nossos métodos, claro que isso não é regra geral, nem toda casa, nem todo lugar pode ser incluído aqui nisso que eu vou falar. Os nossos métodos de ensino do Espiritismo não estão muito coerentes e adequados com as necessidades modernas. Então, nós muitas vezes fazemos palestras, divulgamos ensinos maravilhosos e as pessoas absorvem isso, mas quase sempre os nossos métodos são de massa, de grupos grandes, e têm ótimos resultados. A oficina dos sentimentos é um método de ensino para grupos menores. Depois vocês vão ver, quando nós formos falar do como, é um grupo em torno de 15, 20, pouco mais, não muito mais do que 20, exatamente para que as pessoas tenham chance ao debate, tenham chance de fazer perguntas, de colocar-se dentro daquele contexto. O que isso muda com relação à divulgação espírita? Divulgação é uma coisa, educação é outra.
A educação é quando a pessoa tem a sua autorreferência. É quando a pessoa descobre dentro de si próprio elementos e necessidades e interesses e sentimentos que, por sua vez, vão dar a ela a chave, né, para que ela realmente saiba o que fazer consigo próprio e construa a sua autonomia, a sua evolução, o seu crescimento. De formas que um grupo de oficina dos sentimentos é como se fosse um verdadeiro espelho, um ambiente onde a gente pode realmente se ver, se olhar, se mirar através da fala do outro, através da própria expressão, num clima de respeito, algo que evidentemente tem que ser construído em relações de confiança pelo grupo. Cada pessoa só vai libertar-se ou soltar de si própria aquilo que ela for tendo confiança dentro do grupo. Então, a oficina dos sentimentos e os seus resultados estão muito vinculados a essa construção de relações de confiança. Então, eu queria ver com vocês aqui agora um quadro que ajuda a gente muito a entender o momento que nós estamos atravessando. Quais foram as demandas, quais foram as iniciativas e as técnicas usadas até então e o que nós estamos precisando daqui para frente em termos do ensino espírita. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí. Nós construímos um gráfico com dois grupos. Nós temos de um lado os focos institucionais e do outro os focos que eu chamei aqui de humanizadores. Vamos fazer uma comparação entre um e outro. Já vou adiantando, não estou fazendo com isso, querendo passar com isso a ideia de que os focos atuais substituem os antigos. Pelo contrário, eles complementam, eles tornam mais viáveis, mais adequados à atualidade e às necessidades da juventude, dos espíritos que estão nascendo, de todos nós que temos anseios, né, por ser alguém melhor, eles tornam melhor os resultados. Então vamos ver. Antes o grande foco era a doutrina espírita. Agora, adicionado a ensino da doutrina, é importante ensinar o ser humano também a aplicar essa doutrina. Colocar o ser humano, dar o direito a ele de fazer as suas perguntas, sair daqueles programas muitas vezes rígidos, cheios de conteúdos, e as pessoas cheias de perguntas, dúvidas, angústias, e não têm o direito de expressar, de se colocar, de debater, de contestar, de tirar dúvidas. Antes era muito conteúdo cultural e práticas doutrinárias que prevalecia, os focos mais institucionais. O grande foco agora é relação e vivência, como eu falei no bloco anterior, aí, o que é a oficina de sentimentos. Se nós formos espíritas, de muita tarefa, muito conhecimento, e não soubermos usar o que a gente está aprendendo com esses instrumentos de crescimento para fazer uma convivência mais amorosa, mais fraterna e mais verdadeira, está faltando o principal. Antes, escola de espiritismo, agora uma escola da alma. Dar à criatura o direito dela pensar como espírito e não como um espírita, um ser religioso temporário. Antes falava-se muito o que fazer, perdoa, tenha paciência, você ame. Mas a grande pergunta é como fazer isso? Como perdoar alguém? Como ter paciência? A oficina dos sentimentos estuda isso. Antes instrução, agora educação. Nos focos institucionais nós vamos encontrar uma maior necessidade de esclarecimento e os focos humanizadores eles preconizam libertação pessoal com o uso desse esclarecimento. Os focos institucionais, os métodos de ensino, os programas até então usados são muito focados em intelecto e a oficina de sentimentos, como o próprio nome diz, no coração, no sentimento. Antes, muita divulgação e o que nós estamos precisando agora é de comunicação. Nós estamos precisando de comunicação. Qual a diferença entre comunicação e divulgação? Quando você divulga algo, você passa um conhecimento com a sua interpretação. Quando você comunica algo, você dá o direito à interação com esse conhecimento que você passa. Quais são as percepções daqueles que recebem o seu conhecimento? Tem retorno. Está aí hoje as redes sociais, um exemplo disso.
E antes era o porquê das coisas, agora é para quê. Então, esse quadro, ele ajuda a gente muito a entender um trecho de Kardec que eu quero logo agora começar a ler com vocês aqui. No livro dos Espíritos, questão 917, Kardec fala: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito baste o conhecimento da ciência. Se a gente quiser, presta atenção nessa fala, nós podemos tirar aqui subsídios preciosos a respeito da oficina dos sentimentos. Manejar os caracteres, né? Manejar o quê? Sentimentos, lidar com emoções. É isso que nós estamos precisando com urgência na nossa comunidade espírita. Vamos então para uma última etapa desse vídeo, falar como que faz a oficina dos sentimentos. Tem muitas formas de fazer a oficina dos sentimentos. Cada grupo, conforme as características dos seus componentes, tem que achar a sua. Não existe uma rigidez nesse assunto. O que nós temos que estar sempre muito atentos é qual é a proposta da oficina. Escutar os nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos, falar deles, tomar contato com eles. Nós já tivemos oficinas do sentimento em que as pessoas saíram maravilhadas, e tivemos também oficinas dos sentimentos em que as pessoas saíram tristes. Tomar contato com os nossos sentimentos realmente implica num trabalho de aprofundamento interior. Isso pode causar um medo em algumas pessoas, muitos inclusive argumentam isso para que não haja um espaço de oficina dos sentimentos dentro da sua casa espírita ou no seu grupo, mas nós temos caminhos para resolver isso aí e nós queremos falar agora sobre isso. Como? Como fazer essa oficina dos sentimentos? Então siga comigo, eu vou colocando cada item para você ir lendo comigo enquanto eu vou comentando. Primeiro ponto. O grupo tem que ser pequeno, no máximo 20 pessoas, ou se passar, que seja pouco, para que haja tempo, para que as pessoas possam realmente falar, tenham tempo de contar seus casos, suas dúvidas. Outro ponto importante, que os temas dos estudos, né, caso o grupo faça uma opção por estudar temas, sejam escolhidos por todos, né? Pode-se fazer isso a partir de necessidades do próprio grupo. Por exemplo, alguns querem falar de culpa, outros de discórdia. Tudo que envolve sentimentos tem valor. Tem grupos que, por exemplo, preferem estudar um livro de Hermâncio ou um livro escolhido pelo próprio grupo. Corre-se o risco com essa iniciativa do livro de virar estudo e perder o foco, que é falar de si. Claro que isso vai depender muito da habilidade de quem coordena esse grupo, que, a meu ver, parece ser o ponto mais delicado da construção de uma oficina de sentimentos. Questão dos relacionamentos, do falar de si, do mexer com a sua emoção, isso tudo tem caminhos cuidadosos, tem caminhos que podem realmente levar com segurança essa iniciativa. Está cheio de gente fazendo e os resultados são ótimos. Mas achar alguém que possa dar uma coordenação com empatia, com carinho, com acolhimento, essa própria pessoa sendo alguém que, ao coordenar esse grupo, faz o grupo sentir segurança, esse é que eu acho que é o maior desafio. Vamos ver um outro ponto aqui do como fazer. Como é um lugar para falar de si, não de conteúdos espíritas, né?
é importante que você tome cuidado com essa questão aí das escolhas do tema. A função do coordenador é oferecer estímulos. É o que eu acabei de falar. Coordenação de um grupo desse tem que ser uma pessoa mesmo preparada, né? Isso dá um medo, né? Usar essa palavra preparada, que aí ninguém vai querer fazer. Outras vezes algumas pessoas falam assim, tem que ser um psicólogo? Absolutamente, não precisa, né? Tem que ser uma pessoa comprometida com autoconhecimento, envolvido com a questão da reforma interior e da educação emocional. Esse é um ponto chave. Quanto mais essa pessoa tiver habilidade nesse assunto, quanto mais ela tiver comprometimento com essa proposta, mais possível se torna ele oferecer a esse grupo segurança e um caminho seguro, um caminho construtivo, tá? Vamos ver mais um item aqui, né? Um ponto que se torna vital. Não existem padrões rígidos para essa atividade. Se for escolhido um livro para nortear, deverá ser usado apenas como consulta periódica. A oficina não é estudo de livro e sim de si próprio, como eu falei agora há pouco, tá? Outro ponto importante, não é um consultório de terapia. Se a conversa ficar íntima em excesso, a ponto de causar um desconforto no grupo, aí é o limite desse grupo. Sempre nos perguntam se essa iniciativa precisa ser coordenada por um psicólogo e eu sempre respondo não. Não é um encontro de psicoterapia, é um encontro de amigos. E não é também um lugar para lavar roupa suja, é um grupo de oficina de sentimentos que pode ser terapêutico, mas não é terapia. Então, agora por último, mais dois pontos aí fundamentais para como fazer a oficina. Primeiro, o preparo que desenvolve o facilitador para conduzir o grupo, né, um diálogo criativo, e não levar nada pronto e concluído sobre o tema. Fique claro que esse facilitador, para conduzir a oficina de sentimentos a bons rumos, deve ter um bom conhecimento doutrinário, principalmente temas emocionais. Segundo item, na postura moral em que se coloca também o grupo. Tá? Se o grupo for ficar fazendo julgamento, ficar falando falas nós, o grande pronome que deve ser usado na oficina do sentimento é eu tenho, eu sou assim, eu sinto isso, eu quero aquilo, eu penso dessa maneira. Exatamente essa que é a mudança didática do processo de ensino tradicional para algo mais desafiador, tá? São esses alguns pontinhos aí, com certeza teria muitos outros, e eu não tenho propósito nesse vídeo de fazer um curso de como fazer oficina de sentimentos. A ideia foi fazer uma reflexão sobre o valor que essa tarefa tem para a Casa Espírita e para nós como seres humanos. É realmente uma ferramenta de humanização. Eu devo ter deixado muitas dúvidas no vídeo e mesmo assim me sinto confortável em relação a isso, porque não tinha mesmo essa pretensão de esgotar o tema. Se o tema te chamou a atenção, a minha proposta, a minha sugestão para você é que você entre em contato com o colegiadodehumanizadores.com.br, que é o nosso grupo, né, que a gente tem um site, tem um grupo fechado no Facebook, de pessoas que no Brasil inteiro e no exterior estão desenvolvendo propostas de trabalho, não só a oficina de sentimentos, em torno do ideal de humanização. Entrando em contato com a gente pelo site, a gente pode te orientar, pode te dar alguns caminhos, pode te colocar em contato com pessoas que já estão fazendo oficina de sentimentos há anos, para vocês trocarem ideias, né? A gente não tem mesmo um propósito de gravar um vídeo ou fazer uma cartilha ou um manual como que faz a oficina, exatamente porque isso tem que ser muito construído no íntimo de quem deseja uma proposta dessa, tá? De um coordenador ou do grupo por inteiro. Então é algo que nasce
da necessidade que a gente encontra de ter um espaço que normalmente o Centro Espírita não tem oferecido, para discutirmos nós próprios, à luz do Espiritismo e do Evangelho do Cristo. Entre em contato conosco, está aí o nosso e-mail, está aí o nosso site, né, o Colegiado de Humanizadores. É um grupo que se reúne, pessoas do Brasil inteiro e de fora do país, que estamos todos nós discutindo assuntos em torno da oficina de sentimentos, falando o que deu certo, o que não deu. Não tem uma ideia fechada sobre o assunto, não. A gente já tem muitos anos que acompanha grupos fazendo, e nós já fizemos também aqui em Belo Horizonte. Os resultados são excelentes. Claro que você sente uma insegurança natural e necessária até ouvindo esse tema assim pela primeira vez, porque você não tem uma dimensão de como que isso pode entrar na prática. Mas se você ficou interessado, se você está querendo conhecer como que se faz uma oficina, olha, entre em contato com a gente. Os resultados são extraordinários. Ela não supre a forma tradicional de ensino espírita, como nós já falamos. Não há um propósito da oficina ser a maior tarefa do centro, mas com certeza isso a gente pode dizer para vocês. É um espaço que tem feito muita falta na casa espírita, muita falta para o trabalhador espírita, principalmente. Ficam aí essas considerações que eu me sinto consciencialmente, inclusive, obrigado a dizer que não são só minhas. Muito do que eu falei aqui para vocês é também de experiência de outros companheiros que já estão fazendo a oficina dos sentimentos, que já estão levando muito a sério esse trabalho nas suas casas espíritas. É isso, e faça contato conosco para a gente ampliar nosso conhecimento, ouvir suas dúvidas, ou, quem sabe, se você que está nos ouvindo também já estiver executando alguma oficina, mas ainda não está conectado com o Colegiado de Humanizadores, faça isso agora e venha trocar experiência com outros que também estão realizando essa atividade, para que cada dia a gente desenvolva mais nossa experiência e possa oferecer algo melhor para quem tem interesse em realizá-la. Um grande abraço, tudo de bom para você.